louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. Vamos procurar aqui um fundo musical para nós estarmos meditando na palavra nessa noite, né, gente? Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra, toda a glória ao nosso Pai Celestial. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas aqui das plataformas Kawai, TikTok e Facebook, estamos juntos nessa noite para compartilharmos a palavra do Senhor e para que nós podemos sentir nessa noite esta palavra falando conosco, para que nós possamos sentir nessa noite, aleluia, a voz do Espírito Santo do Senhor penetrando nos nossos corações, nas nossas audições e nas nossas visões espirituais. Louvado seja Deus. A mensagem que nós vamos deixar nesta noite, ela se encontra no Evangelho de Dr. Lucas, aleluia, no capítulo 17 e no versículo 11 em diante. A mensagem da nossa irmã, aleluias, missionária, aqui que estava no Kawai, aleluia, estava falando conosco aqui nos comentários, dizendo, aleluia, que aquele hino que nós tocamos, dos 10, né, só um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Meus amados, e ela falou nessa mensagem, eu lembrei, eu peguei a Bíblia e marquei essa mensagem para nós estar meditando juntos nessa noite. A nossa irmã missionária Cacauzinha, que estava aqui no Kawai, né, ela falou dessa mensagem e na hora tocou no meu coração e eu quero deixar para nós nesta noite. Esta palavra ela se encontra no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 17, versículo 11 adiante. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amados e queridos, o título dessa mensagem nos fala a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia, glória a Deus. E ele vendo e disse-lhe, ide e mostrai vós ao sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos voltar de novo. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. E ele vendo-os lhe disse, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Aleluia. Jesus fez um teste com aqueles 10 homens leprosos. Jesus prometeu a cura para eles, disse, vai, mostra-os ao sacerdote, talvez eles podem curar a vós. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que indo eles ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Louvado seja Deus. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Aleluia. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Glória a Jesus.
Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós vemos que muitas pessoas que nós estamos vivendo num mundo tão difícil, nos dias atuais nós vivemos na face dessa terra, onde as pessoas só querem os milagres, onde as pessoas só querem as bênçãos de Jesus. Muitos procuram ir aos templos quando está com enfermidade. Muitos procuram ir aos templos quando está passando uma questão financeira. Aleluia. Muitos estão buscando Jesus quando está passando, aleluia, na angústia da sua vida. Mas eu falo para você uma coisa nessa noite: busque Jesus a todo momento da sua vida. Busque Jesus na angústia. Busque Jesus na aflição. Busque Jesus na tristeza. Busque Jesus na desolação, porque Ele está pronto para estar conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus amados, Jesus disse para aqueles 10 homens: vai e mostra o sacerdote, talvez eles podem curar vocês. E nós vemos que eles saíram, eles não temaram com o mestre, eles foram obedecendo a ordem de Jesus. Que ao meio do caminho eles olharam para eles mesmos e viram que eles estavam curados. Eles pularam de alegria, eles saltaram de prazer, que eles estavam curados das suas lepras. Eu penso nessa noite, eu me pego imaginando nessa noite, aqueles 10 homens no meio do caminho, saltando de prazer e de alegria, porque as suas lepras já não estavam mais em seus corpos. E nós vemos, meus amados, que um ali disseram: vamos voltar para agradecer o mestre. Eu imagino agora 9 daqueles homens dizendo: não vamos voltar nada, nós estamos curados. Para que irá voltar a agradecer o quê? Vamos aproveitar a vida daqui para frente, nós estamos curados. Aleluia, é isso que muitos estão fazendo no dia de hoje. É isso que muitos estão fazendo. Só vai nas casas de Deus em busca das bênçãos. Só vai nas casas de Deus em busca, aleluia, de coisas materiais para a sua vida. Não vai, aleluia, para em busca de uma vida eterna. Até porque nós não estamos vendo mais os pastores, os homens de Deus pregar salvação nos templos. Eles estão pregando bênçãos materiais. Eles estão pregando tesouro na face dessa terra. Nós não estamos vendo eles pregando mais do inferno, porque o Jesus é o próprio homem que mais falou do inferno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, o pregador que mais falou do inferno, porque ele alertou o homem, ele alertou a mulher, aleluia, do fogo e da chama ardente para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Se for para mim no templo em busca de tesouros para minha vida, eu não vou. Se for para mim no templo em busca de uma cura para minha carne, eu não vou. Aleluia. Porque eu não preciso, aleluia, servir a Jesus por causa das bênçãos materiais, por causa de cura. Eu prefiro servir Jesus pelo que Ele fez no Calvário por mim, por ter ido na cruz, dar a sua última gota de sangue por mim e por você, pelo valor, pelo preço das nossas almas. Aleluia. Ele foi na cruz, deu sua última gota de sangue no Calvário por mim e por você. Para que, aleluias, nós, aleluia, em busca de coisas deste mundo, de bens materiais, de tesouros, se a própria palavra de Jesus alertou e disse: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Nós vamos, aleluia, até esmorecer nos templos. Quando a gente vai, aleluia, num congresso onde tem um pregador, ele arruma tanto rodeio para anunciar a palavra que a gente não entende nada. Eles nunca chegam no ponto que você precisa. Eles leem o versículo na palavra e começam a rodear, começam a pular, começam a dar chute no vento e você acaba não entendendo nada. Aleluia, porque eles não falam a verdade na palavra de Deus. A palavra do Senhor tem que ser levada, a palavra do Senhor tem que ser pregada sem curva. Ela é reta para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vai no templo, onde está um congresso, onde está um pregador de fora, muitos ali enchem os templos naquele dia. E quando chega no templo, começa ali a pregação. Eles dão um versículo na palavra, a gente não entende nada, porque nunca ele chega no ponto para você entender.
Eles começam a hipnotizar você. Eles hipnotizam as pessoas nos templos. As pessoas ficam cegas de espírito. Louvado seja Deus. Se nós quisermos entender, nós olhamos na palavra, entendemos o que Jesus fala nesta noite conosco, aleluia. Não precisa nós, aleluias, olhar para o homem. Não precisa você olhar para o homem. Não precisa eu olhar para o homem. Nós vemos que os 10 leprosos procuraram o mestre. Os 10 leprosos ficou sabendo que Jesus Nazareno estava rodando por aquelas bandas, por aquela cidade, Judeia, Jerusalém. E ele estava numa aldeia onde Jesus iria passando. E ele saía e gritava: mestre, aleluia, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. E ele vendo e disse-lhe: ide, mostrai, aleluia, aos sacerdotes. Talvez eles podem curar vocês. Talvez ele pode, aleluia, dar a cura para você. O que Jesus disse para eles? Aleluia. Jesus sabia que o sacerdote era contra ele. Jesus sabia que os fariseus, aleluia, era contra ele. Porque eles não aceitavam que Jesus, aleluia, tinha vindo, nascido de uma mulher pobre, uma mulher humilde. Eles só aceitavam que Jesus tinha nascido no berço de ouro, aleluia, talvez da esposa de Herodes. Assim eles teriam aceitado. Mas como Jesus nasceu de uma mulher pobre, humilde, dentro de uma manjedoura, eles não quiseram aceitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, e quando, aleluias, eles disseram para o mestre: mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus disse: ide, mostrai os sacerdotes. E indo eles pelo caminho, ficou são no meio do caminho. Suas lepras desapareceram. Glória a Jesus. E vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E um caiu aos seus pés. E caiu aos... Não, vamos ler direitinho. Ide e mostrai o sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Meus amados, nós vemos que os nobres, com certeza, eram da mesma terra de Jesus, era judeu. Nós podemos ver aqui que os nobres era judeu, era, aleluia, conterrâneo de Jesus. E um era estrangeiro, o samaritano, aquele que voltou glorificando a Jesus, agradecendo pela cura, era estrangeiro. Nós vemos que no domingo passado, que nós transmitimos aqui à noite, eu falei de uma mulher chamada, a mulher, aleluias, que estava com sua filha endemoniada. E aquela mulher era estrangeira. Aquela mulher, aleluia, era de outra cidade. Eu esqueci o nome da cidade aqui. Aleluias. E Jesus, o discípulo, não queria que Jesus curasse a filha daquela mulher. O discípulo disse para o mestre: essa mulher é estrangeira, despede essa mulher logo. Essa mulher está gritando atrás de nós como uma louca. Despede-a, manda ela embora. E Jesus disse para eles: eu não vim, aleluias, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E a mesma coisa o samaritano, o homem estrangeiro que estava ali no meio dos 10 leprosos, receberam sua cura e voltou para agradecer o mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dando graça a este era samaritano. Respondendo, Jesus disse: não foram 10, cadê? Não foram os 10 limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro?
e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Maravilhas, glória a Jesus. E nós vemos nesta noite, meus amados, nós vemos nesta noite, minhas amadas, como é, aleluia, a face dessa terra que nós estamos vivendo. Aleluia, as pessoas hoje estão vivendo numa ganância, um desespero, por causa de bens materiais, só vai nos templos em busca de tesouros e bênçãos para a sua vida material. Porque os pastores também, os missionários, aqueles que estão nos templos, nos altares, pregando o Evangelho, não estão mais falando de salvação, não estão mais falando de volta de Jesus, não estão falando mais de doutrina, não estão falando mais, aleluias, de fardos pesados. E muitos, aleluia, estão entrando por caminho da perdição. Mas ai daqueles que ensinaram errado as minhas ovelhas. Ai dos pastores que ensinaram errado as minhas ovelhas. Naquele dia, aleluia, irá prestar conta para o Senhor. Glória a Jesus. Por isso nós vemos o exemplo desses homens recebendo, aleluias, a sua cura. Era 10, mas somente um voltou para agradecer o Mestre e para dar glória. Caiu com seu rosto em terra, glorificando e exaltando o nome de Jesus. É porque nós vemos também no dia de hoje, as pessoas só vão nos templos, aleluias. Quando fala hoje, vai vir um pregador, vai orar pelas bênçãos materiais, vai orar pelas prosperidades, aí a casa de Deus enche. Aleluias. Como estava Jesus ali, né, na cidade de Jerusalém, e Jesus, aleluia, foi visitar o templo. A mesma coisa está acontecendo no dia de hoje. As casas de oração estão virando casas de negócios. Jesus foi ao templo visitar, e quando chegou ao templo, Jesus encontrou eles vendendo, negociando no templo. Estava lotado, na verdade, pessoas negociando. Aleluias. E a palavra nos fala que Jesus se irritou. Aleluia, jogou tudo para o alto, chocoteou a muitos ali e fez eles saírem da casa de Deus. Meus amados, nós estamos vendo no dia de hoje a mesma coisa acontecendo. As pessoas não estão olhando mais para a palavra do Senhor. As pessoas não estão olhando mais, aleluia, porque a palavra nos fala. Estão olhando para os homens. Se o homem está no templo e falar: hoje eu vou orar pelas suas prosperidades, hoje eu vou orar para você receber grandes prosperidades, a casa enche. Mas quando você vê, aleluia, a casa de oração de verdade, aonde há a doutrina, aonde há homem que fala da palavra de verdade, com sinceridade, você não vê quase ninguém. E nós vemos no dia de hoje, em toda a cidade, você vê as pessoas, aleluias, muitas igrejas, muitos templos vazios, porque fala a verdade, eles estão vazios. Tira a experiência vocês mesmos. Minha irmã Ivanete está aqui no Facebook. A paz do Senhor, minha irmã Ivanete, entrou aqui na cidade Nova Serrana. Boa noite para você, a paz do Senhor Jesus. Está longe aqui, não vi o seu comentário aqui, mas assim que terminar eu responderei o seu comentário. A gente vê nos templos pequenininhos, as igrejas simples e humildes, a gente vê quase ninguém dentro deles, porque fala a verdade, fala de doutrina, fala de renúncia, e as pessoas não querem renunciar. Não devemos servir a dois senhores. Como nós podemos servir a Deus e a Mamon? Temos que aborrecer um e amar o outro. Não tem como nós não vamos servir dois senhores, e as pessoas estão querendo servir a dois senhores. Não tem como, meus irmãos, não tem como, meus amigos. É sim, sim ou não, não. É Deus ou Mamon, diz a palavra. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É hora de nós olharmos nessa palavra e meditarmos. É hora de nós olharmos nessa palavra e colocarmos no nosso coração. Não adianta nós também só olhar na palavra, ler como um livro e não guardar essa mensagem no nosso coração. Não adianta. Não adianta. Com certeza que
aqueles nobres leprosos que foram curados, e eles nem lembraram mais de Jesus. Foram curtir as suas vidas, foram aproveitar os seus momentos. Aleluia, não lembrou mais de Jesus, mas aquele estrangeiro samaritano voltou dando glória a Jesus e agradecendo a Ele pela cura. Jesus já sabia dos corações daqueles homens. Jesus já sabia que aqueles homens estavam guardando no seu coração. Louvado seja Deus. E nessa noite, meus amados, vamos fazer como aquele samaritano estrangeiro. Vamos sempre estar humilhando nos pés do Senhor, porque se humilhando que nós alcança misericórdia, é se humilhando nos pés de Jesus que nós alcança misericórdia, que nós alcança a libertação de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de nós começar, aleluia, colocar essa palavra em meditação. É hora de nós colocarmos essas mensagens de Deus, de Jesus em nossos corações e remoer essa mensagem, remoer esta mensagem, remoer esta palavra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Gente, estou quase terminando, não estou aguentando mais minha garganta. Não estou mais aguentando a minha garganta de tanto falar. Mas que Deus, aleluia, nos dê força. Que o Senhor nos dá ânimo. Que o Senhor nos capacite com o capacete da justiça, para nós enfrentar as tribulações que o mundo está aí neste mundo. Pelas lutas que nós teremos que enfrentar ainda. Pelas depressões que nós teremos que enfrentar. Porque nós teremos aflições, teremos depressões, teremos angústias, teremos sofrimento, seremos provados, seremos, aleluia, muitas das vezes chocoteados, seremos, aleluia, julgados, seremos humilhados na face dessa terra, se nós queremos, aleluia, uma vida com Cristo, porque peregrino nós somos neste mundo. Aleluias, peregrino nós somos nessa terra. No canal, Deus abençoe, gente. Vamos terminar nossas transmissões. Estou muito cansado. Minha voz, minha garganta está muito doendo, ardendo. Queria falar, mas nós fomos falar a palavra. Nós falamos a noite inteira, porque é gostoso. Falar de Jesus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Eu só quero que você medite. Eu só quero que você coloque essa palavra em prática na sua vida e na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos se preocupar, aleluia, com o dia de amanhã. Disse Jesus para os seus discípulos, quando ele estava ensinando, ele disse: não se preocupe com o dia de amanhã, preocupe somente com o dia de hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já temos entregado o nosso fardo a Jesus. Já temos entregado a nossa vida a Ele. Vamos esperar com paciência. Vamos ficar firmes nesta caminhada. Vamos, aleluia, adotar uma prática, aleluia, de humildade. Vamos adotar uma prática de espiritualidade nas nossas vidas. Vamos adotar, aleluia, a prática do perdão nas nossas vidas. Vamos adotar, aleluia, a prática de glorificar a Jesus nas nossas vidas. Vamos adotar a prática, aleluia, de ser grato a Ele nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos perder a nossa fé. Não vamos deixar a nossa fé ser abalada, porque Satanás está dando volta no mundo por 24 horas por dia, em busca de alma que ele possa tragar. Vigie, meu irmão, vigie, minha irmã. Coloque Jesus na sua vida. Você quer, aleluia, receber Jesus no seu coração nessa noite? Fala comigo aí que eu irei orar por você agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você quer colocar, aleluia, Jesus na sua vida, pode falar que eu vou orar por você agora. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como aquele estrangeiro. Adore Jesus. Adore Jesus.
Amém, minha irmã Alessandra. Receba de verdade. Ele já está na sua casa. Glória a Jesus. Ele já faz parte da sua casa. Ele já está na sua família, minha irmã. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Você mandou escrito aí, minha irmã. Não está para me ver direito aqui. Webster, Martins, Bruna, aleluias. A missionária Cacauzinha, Deus abençoe minha irmã. Obrigado por você ter me alertado nesta mensagem de hoje. Gratidão. Que você seja uma grande mulher abençoada sempre pelas mãos do Senhor, tá bom, minha irmã? Louvado seja Deus. Vamos estar encerrando a nossa transmissão, gente. Não estou aguentando mais a minha garganta. Voltaremos amanhã. Já convido você a participar conosco amanhã. Domingo. Vamos entrar aqui lá para as 9, 9:30 da manhã. Vamos entrar aqui nessa plataforma. Para juntos nós estamos falando mais do Senhor. Para juntos nós estamos glorificando mais o nome do Senhor. Eu espero você amanhã. Venha participar comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Que nós podemos nessa noite, guardar essa mensagem para nossas vidas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Toda honra e toda glória a Ele. Só fazer aqui um minutinho de oração para nós estar encerrando a nossa transmissão. Querido Deus maravilhoso, eterno e soberano Pai, Deus de toda honra, de toda glória e todo poder no céu e na terra, Deus dono da minha vida, dono da minha alma, te entrega aqui nas suas mãos, Senhor, mais esta oportunidade que o Senhor me deu para estar aqui na tua presença. Pai querido, Pai amado, entrega nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, a vida da minha família, entrega nas tuas mãos a vida dos meus amigos, seguidores aqui dessa plataforma Kawai, TikTok, a minha irmã Cacauzinha, missionária Cacauzinha, visite ela agora, a família, a minha irmã Alessandra Santos, abençoe a vida dela, a família dela, Pai, abençoe agora nesse exato momento. Toma em tuas mãos a cada amigo, seguidores aqui do TikTok, que entrou, que curtiu, que compartilhou a minha transmissão, que o Senhor venha, abençoe a vida de cada uma, a família de cada um nesta noite, aqueles também que não curtiram, que não entraram, que o Senhor visite a cada um, Pai, da mesma forma o Senhor esteja com cada um. Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, fique conosco e nos proteja. Guarda a nossa alma, Pai. Não deixe o nosso pé vacilar. Fique, Senhor, conosco. Deus de agora e para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe vocês. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir.